Hoje nós vamos falar sobre um tema que não se ensina em faculdade de medicina: posicionamento, visão estratégica, construção de autoridade. Porque hoje mudou para os médicos. Não basta mais atender bem, tem que entender de mercado, diferenciação, comunicação, estratégia e por aí vai. A nossa convidada de hoje é Rebeca Soares Andrade. Ela está construindo um network para médicos que está em constante evolução, já entendeu que o mercado mudou e decidiu não esperar o diploma para começar a se posicionar. Hoje você vai entender como é a jornada real dentro da faculdade de medicina, quais são os bastidores que ninguém fala e como construir uma relevância online desde já. Rebeca, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou a Rebeca, como já apresentado, tenho 27 anos e sou médica, recém-formada, formei agora em dezembro de 2025. Que incrível, muito bom. Rebeca, olha, eu queria saber, para a gente poder começar o nosso bate-papo de hoje, é qual foi a origem, a motivação da decisão de entrar na faculdade de medicina? Eu sempre gostei muito de cuidar de pessoas e o cuidar no geral, tanto amigos, familiares, e isso foi algo que foi acendendo no meu coração. Só que durante o ensino médio, eu comecei a procurar como que eu iria para essa área, se era isso mesmo que eu queria. Então eu comecei a procurar cursos e coisas durante o ensino médio. Encontrei o curso técnico de enfermagem, na época que eu estava no primeiro ano do ensino médio. Iniciei o curso técnico em enfermagem, ali eu tive a certeza de que era isso mesmo que eu queria, cuidar de pessoas, não era mais só o cuidar ou uma profissão, era algo que era uma vida para mim. E aí Nossa, incrível. então eu comecei a o curso e fui me envolvendo com aquilo, foi muito bom, foram 3 anos e 7 meses de curso. Foi a melhor experiência com a área da saúde que eu tive até aquele momento. E aí então eu decidi, fazer os vestibulares para medicina e seguir a carreira. Que incrível, incrível. Muitas pessoas falam, né, que medicina não é só uma profissão, mas é uma missão, né. E você disse que teve algum momento ali que você percebeu que era aquilo exatamente que você queria. Você lembra do exato momento que isso aconteceu? Eu estava dentro de um centro cirúrgico assistindo cirurgias e eu falei: "Eu quero estar ali naquele lugar, onde está aquele cirurgião, eu quero que seja eu ali". Legal Foi demais. exatamente assim. E durante a faculdade, assim, teve alguma situação ou algum momento que você chegou a pensar em desistir? Desistir do curso não, mas pelo cansaço, às vezes. Desistir da rotina em si, mas não pensei em desistir da medicina. Aquilo sempre foi meu sonho, então não, desistir não. É, esse cansaço provavelmente vem de uma rotina extenuante de estudo, de prática, de aprender muita coisa ao mesmo tempo, talvez até de algum tipo de frustração: "Ah, eu não consegui tal coisa ou tal procedimento". Eu acho que deve fazer parte isso tudo, né, da jornada de uma pessoa, de um estudante de medicina. Mas o que que normalmente é natural para quem está estudando medicina e quem olha de fora não sabe. Então, o que é rotineiro para um estudante de medicina, mas que as pessoas não sabem que seja. O lidar com tudo que a gente lida, de saúde a como a pessoa realmente é. Então, por exemplo, a gente visita casas das pessoas, a gente vê todo o contexto daquilo que ela está vivendo para fazer às vezes o pra descobrir aquilo que ela precisa, realmente. Talvez ela não precisa de um remédio ou de uma consulta, ela só precisa que alguém esteja ali disponível para conversar com ela. As pessoas às vezes não têm essa noção que às vezes as pessoas precisam apenas de conversar e estar com alguém, não só de uma consulta ou de um medicamento. Nossa, que ponto incrível. E eu acho que todo mundo conhece alguém, ou é essa própria pessoa, que gostaria que os médicos fossem mais amáveis, mais próximos, né, porque às vezes estão numa situação que para ele é rotineira, não é que a pessoa seja um número, não é isso, mas que para ele é natural
por toda a situação da vida dele, ele trabalha com isso, mas para a pessoa não. Então tem vários sentimentos, emoções, frustrações que a pessoa tem, que ela queria um afago de alguma forma, algo afetivo ou um simples sorriso, né. E você trouxe isso de uma forma maravilhosa. Porém, não é só, não é só isso que destaca você nessa sua jornada. Você também teve, eh, em um momento, é isso que eu quero saber de você, você teve um momento que você percebeu que você tinha que ser sim, uma futura médica próxima, afetiva, mas também tinha que entender do digital. Me fala, como que foi isso? Como é que foi essa virada de chave na sua vida, da certeza de: "Não, espera aí, eu tenho que entender da internet sendo médica"? O mercado ele pede por isso hoje. Ele não quer mais um médico que esteja só no consultório ou atenda no hospital. Ele precisa que ele esteja presente no digital. Esteja ali e compartilhe conhecimento, compartilhe aquilo que ele sabe, de forma que as pessoas consigam entender. Eu percebi que eu precisava ir para o mundo digital no final da faculdade já. No ano de 2025, eu falei: "Como que eu vou entrar no mercado de trabalho para e de uma forma que não seja só em plantões e loucura de hospital e a loucura que é toda a trajetória de um recém-formado". Então eu iniciei a gravação dos vídeos e fui com a cara a tapa mesmo, com dificuldade para gravar vídeos para o mundo digital, porque eu sempre fui muito tímida, tinha muita dificuldade para aparecer na frente das câmeras. Então, assim, eu tive que falar: ou eu vou para o digital para as pessoas me conhecerem, ou elas não vão me conhecer, porque hoje o que vende, ou o que as pessoas, entendem ser bom é aquilo que elas veem na internet, aquilo que elas veem nas redes sociais, não só aquilo que as pessoas falam. Então, só o falar das pessoas não era o suficiente, eu precisava expor a minha verdade nas redes sociais para que elas pudessem ver. E se você fosse defender essa ideia para a Rebeca do início do curso, né? Se você fosse falar para ela: "Rebeca, olha só, você deveria estar no online, mesmo que você esteja reticente com relação a isso". O que que você falaria para você mesma no início do curso para você mesma entender que a internet é tão importante? Rebeca, você precisa ir para o mundo digital, porque é o que pede, é o que a realidade pede, é você se apresentar e falar para todo mundo de forma digital para que todos conheçam, porque hoje é assim, tudo no digital. Verdade, é verdade. Hoje, com uma visão mais madura do online, o que você considera um diferencial para um médico posicionado? Ou seja, um médico que cria conteúdo, que atrai, criando conexão com pessoas que podem ser key players, né? Não só contratantes, mas pessoas normais mesmo, que têm interesse sobre aquele conteúdo. Você acredita que um médico bem posicionado, ele de fato tem resultados reais maiores? Sim, porque como eu havia dito, as pessoas elas querem aquilo que elas veem. Então, a partir do momento que elas começam a ver mais aquilo, sobre aquele assunto, elas começam a querer mais sobre aquilo. Então, um médico que se posiciona digitalmente, ele tem uma certa influência maior em relação às pessoas do que um médico que não se posiciona na internet. Entendo, entendo. E você acha que o médico que agora está ouvindo você, ele deveria tentar sozinho, como você fez, ou participar de um network para médicos, para uma comunidade, procurar outras pessoas que também querem se posicionar online como referência? Facilita muito quando se tem a ajuda de alguém ou se tem alguém para se inspirar. Então, uma comunidade ajuda muito, eh, cursos, mentorias também ajudam bastante para você evoluir como digitalmente mesmo, porque sozinho é bem complicado, bem difícil, mas você consegue também, se não tiver acesso à à internet de forma se não tiver acesso a conteúdo, ai, como que eu posso explicar? De uma forma fácil, sim, De uma tenha forma um fácil, acesso se mais tiver facilitado, né? isso, não tiver um acesso de tanto a lugares para fazerem gravações, ou a pessoas que possam te ajudar,
É muito difícil gravar de forma sozinha, preciso de ajuda sim, principalmente apoio familiar, de amigos e de pessoas próximas para te ajudar a romper essa barreira e iniciar as gravações. Eu mesmo no início, minhas primeiras gravações foram assim, terríveis. Eu falei assim: "Como que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir gravar, sendo que eu nunca apareci na internet, eu nunca peguei um celular e falei: 'Vou começar a me gravar'. Como que eu vou fazer isso agora?". E assim, eu iniciei as gravações, eu falei: "Eu tenho que começar de uma forma, assim, diferente". Comecei a gravar na rua, não foi em um estúdio, foi na rua, com uma moça me gravando. Foi, assim, uma experiência incrível, inclusive. Eu achei que eu não ia conseguir e eu consegui. Então, as pessoas elas conseguem aquilo que elas querem. Se desejar iniciar o mundo digital, basta querer, porque consegue. Eu sou a prova viva disso. É verdade, é verdade. Eu estou muito curioso para saber o que as pessoas que te amam, que estão perto, que são do teu convívio próximo, teus amigos, o que eles acharam da Rebeca posicionada online, aparecendo lá no Instagram deles. O que eles falaram? Coisas boas e ruins, pode compartilhar com a gente. No primeiro dia, a minha família mesmo: "É loucura, o que que você tá fazendo? Como assim?". Mas, assim, eles foram aceitando e vendo que aquilo é a realidade que precisa. Amigos amaram a ideia, estão falando: "Nossa, vou começar a gravar também". Então, assim, é é muito maluco essa realidade. Tem pessoas que apoiam muito, tem pessoas que demoram a aceitar, mas elas vão vendo que aquilo é real e que precisa ser feito. Bem, vamos puxar esse assunto, né, do relacionamento com as pessoas. Você acha que a área médica vamos falar da residência, vamos falar da residência, tá bom? A residência é um local onde há muita competição. Você acredita que, porque é algo que não se fala muito, né, uma competição de jovens médicos. Você acha que acontece isso? Sim, acontece. Não só para residência, mas durante a faculdade mesmo já começa essa competição. Porque quem tem a melhor nota, quem tem o melhor desenvolvimento, acaba que sobressai em relação às outras pessoas. Por escolher o melhor lugar de internato, a depender da instituição que se faz, mas na residência é muito intenso isso, muito intenso. Porque você precisa daquela vaga, são poucas vagas. Então, a competição começa antes, não ali, mas ela é real. Entendo. Então, fora toda a pressão de aprender algo tão abrangente, profundo, específico como a medicina, também tem uma pressão competitiva, entre os alunos. E além disso, eu queria que você falasse também se existe uma, pressão para a escolha da especialidade. Como é que acontece isso na cabeça de um médico, né? Você compartilha com a gente? Olha, em relação à escolha da especialidade, existe uma pressão, mas ela é menor do que passar na residência. Escolher a especialidade, você é livre para escolher aquilo que você deseja, da forma que você deseja, tendo ali certos preconceitos com algumas áreas ainda. Eu tive durante a minha escolha, porque sabia que eu queria ser cirurgiã plástica antes mesmo de entrar na faculdade. Só que durante a faculdade eu tive uma pressão comigo mesma, que eu achei que eu não seria capaz, que eu não conseguiria, e e aí vai acumulando tudo aquilo. Então eu mudei de opinião várias vezes durante, mas hoje já retornei para minha opinião inicial, de que eu quero ser cirurgiã plástica e é isso que eu quero seguir. Mas as pessoas elas às vezes elas não escolhem a área que elas querem por medo mesmo, nem sempre por apontamento de você não consegue ou algo do tipo, mas porque ela mesmo não se define capaz daquilo. Então, assim, porque tem áreas que são bem mais concorridas e que tem menos vaga do que outras. Então as pessoas elas, às vezes, querem mais essas ou escolhem pelas mais menos concorridas ou por lugares menos concorridos. Então essa divisão de lugares para fazer residência ou áreas para serem feitas, existe essa distinção. E é bem difícil a realidade. E hoje está cada vez pior, porque o mercado com médicos está cada vez maior e então, assim, a concorrência tá
cada vez pior. Entendo, entendo. E para essa escolha, na sua opinião, o que pesa mais na decisão de um médico? A vocação, o mercado, o estilo de vida que ele quer ter? O que você acha que pesa mais? Tudo pesa. Se você quer uma vida mais tranquila, você escolhe uma área, se você quer uma vida mais só que aí tem que ir pelo seu gostar também. Tem muitas pessoas que falam assim: "Ah, vai pelo só pelo estilo de vida". Eu não concordo, porque se for pelo estilo de vida, você não escolhe a profissão que você quer seguir para o resto da vida, você escolhe o que vai ser mais tranquilo. Eu como eu quero cirurgia plástica, é uma área bem complicada, são 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, então assim, se for escolher pelo mais tranquilo ou pela uma vida mais tranquila, tem outras áreas para se seguir. É verdade, é verdade. Mas isso já bate no teu coração já há um tempo, então eu acredito que para você, vem sendo essa escolha passando mais pela matriz da vocação, não é isso? Sim, é algo que eu tenho dentro de mim que eu quero e eu vou conseguir. Com certeza vai. Bem, eh, o que você pensa hoje do mercado de medicina, mas mais focado no que você quer, que é a cirurgia plástica? Se você pensasse assim, nos últimos 10 anos, o que mudou, o que as pessoas não sabem que está acontecendo, qual é a sua expectativa para os próximos 10 anos? Qual é a tua leitura do mercado? Olha, em relação a tem aumentado muito a quantidade de pessoas que estão se tornando médicas. Eh O mercado ele aumentou muito e tende a aumentar cada vez mais. Muitas faculdades foram abertas nos últimos 10 anos, muitas faculdades particulares foram abertas, né, então isso aumentou muito o mercado, mesmo agora agora, na verdade, com o Profimed, que é essa prova que vai ter pós-faculdade, ela vai reduzir um pouco a inserção das pessoas no mercado. Porém, ainda é muita gente entrando para medicina, é muita gente nesse ramo. E em relação à cirurgia plástica, não tem uma métrica para aumentar, porque as vagas continuam as mesmas, aumentou pouca coisa. Continua a mesma quantidade, então é inversamente proporcional, porque é muita gente entrando no mercado e poucas vagas para as residências. Então, ou aumenta as residências ou não vai ter como atuar nessas áreas específicas com a residência em si. E sim as pessoas migrarem ou para as pós ou para outros meios. Talvez as pessoas vão ter que ter uma flexibilidade geográfica para buscar vagas, né, porque as pessoas sempre vão ficar doentes, ou no seu caso, as pessoas sempre vão querer ficar mais bonitas ou até fazer algum tipo de cirurgia plástica reparadora, isso nunca vai acabar, né, isso então a demanda ela pode ser absorvida, talvez não no CEP que que o médico deseje, não é isso? Sim. Tem essa dificuldade, mas hoje com essas atualizações, tem como fazer cirurgias remotas, então assim, tá tudo muito novo, muito moderno, e as coisas tendem a evoluir cada vez mais. Então a facilidade para fazer tanto consultas como cirurgias à distância tá cada vez maior. Eu mesma atendo por telemedicina, e eu posso atender pessoas do Brasil todo e até do exterior. É, muita coisa mudou, olha que interessante, a gente está fazendo um podcast remoto, você acabou de falar que você pode atender online. E as relações, pô, estão mudando, a verdade é essa. E que bom, é tecnologia, é inovação, mas leva a gente ao ponto que a gente conversou sobre a necessidade do posicionamento online e desses médicos aprenderem marketing, né. Então, vamos pensar que aqui tem um médico com 40 anos já de medicina e ele não tem a mínima noção do que a gente está falando aqui. O que você faria se você já fosse um médico que está começando a perceber que as consultas estão diminuindo, que as pessoas já estão indo em outro médico mais novo, ele não está entendendo muito, mas ele sabe que é por causa da internet. O que você falaria para esse cara, para esse doutor já com tantos anos de medicina? Que, a princípio, ele precisa mostrar aquilo que ele sabe,
porque ele já tem tantos anos de medicina, então ele tem muito o que ensinar. Ele pode usar as redes para apresentar tudo isso, todo esse conteúdo que ele sabe, as formas que ele usa para atender, para mostrar para outros médicos ou até mesmo para os pacientes dele e até novos pacientes que ele tem conhecimento para ensinar. Então ele precisa migrar para o mundo digital e apresentar tudo isso que ele sabe e pode ensinar para outras pessoas. Com certeza absoluta. O médico ele já tem um DNA de estudar, né. E cada vez mais o online tem sido uma ferramenta de estudo, inclusive para congressos, né. Qual é a sua opinião, da importância qual é a importância que você vê, qual o papel que você vê hoje nos congressos, na formação de um médico, seja online ou até mesmo presencial? Atualização. É ótimos para nos atualizar de contextos e situações médicas que estão em alta, principalmente, porque às vezes você não consegue em um livro ou em algum meio, assim, fácil. Então é preciso esses congressos para eles ensinarem de forma prática e até mesmo mostrar como funcionam as coisas. Os congressos são excelentes para esse tipo de coisa, mostrar, o que realmente precisa aprender, como fazer aquilo, o tipo de tratamento e de uma forma mais humana e mais próxima das pessoas. Então o congresso ele é muito bom para esse tipo de situação. Olha, para a gente costurar tudo que a gente falou até agora, eu vou dar um exemplo, se você me permitir, meu, né. Eu trabalho exatamente levando pessoas que já são bons profissionais do mundo analógico para o mundo digital, posicionando eles no online. E eu tenho alguns alunos que são médicos, e tem um médico que ele foi num congresso, ele viu uma máquina lá, eu não sei o nome da máquina, mas é uma máquina diferente. Ele achou muito legal, ele achou que era um diferencial competitivo, e aí ele comprou a máquina. E nisso ele começou o posicionamento dele comigo. E a gente foi trabalhando e tal. E cara, a máquina realmente se fez, assim, um grande diferencial, porque o paciente, ele não precisava sair, do consultório dele para fazer exames que com certeza, na maior parte das vezes, ele iria prescrever. Então você vê, ele foi buscar conhecimento, ele se posicionou online, ele fez um investimento e ele conseguiu um resultado diferenciado. E ele já tinha não sei quantos anos de cardiologia. Então é um desafio para a pessoa que não está acostumada, né, que não é da nossa geração, talvez seja até um pouco mais nova, não sei, mas é diferente e realmente dá resultado, dá lucro e dá posicionamento. Bem, eh, os eventos são importantes, então eles não são só curriculares. Mas me explica um pouco e para a nossa audiência, quando a pessoa vai num evento, um médico, por exemplo, ele ganha certificados, ele faz especialidades, como é que funciona isso mais ou menos? Ele ganha certificados, ele pode fazer workshops ali naquele lugar, então tem muitas funcionalidades, tem mini cursos, tem a depender de cada congresso, a depender daquilo que oferece cada congresso. Então, pode aprender, por exemplo, a fazer gravação de vídeos ou aprender sobre a telemedicina, cursos sobre a telemedicina, de como se posicionar na internet. Existem várias formas e vários tipos de congressos. Existem congressos que tem cursos práticos ali, que te ensina a fazer sutura e entre outras coisas, básicas da medicina. E tem coisas aprofundadas também, então os congressos, as palestras e tudo que tem a oferecer nesse mundo aí, são muito bons para aprender muita coisa e principalmente essas coisas, novas que estão no mercado, principalmente sobre o novo mesmo. Maravilha. Hoje, 2026, o que a Rebeca acha que na medicina já está ultrapassado? Olha, eu falo durante a faculdade mesmo, algo que poderia ter sido ensinado, que era sobre a telemedicina, por exemplo. É algo muito sutil e que precisa ser apresentado de forma mais presente. E a as pessoas acessarem mais os conteúdos e os médicos inserirem mais conteúdos que sejam fiéis à à realidade, né, àquilo que é real. Então, apresentar conteúdo e ensinar as pessoas a se posicionarem de forma verdadeira na internet. Bacana, bacana. A gente já está caminhando para o final, mas eu queria muito que você falasse, a tua posição, a tua visão sobre a telemedicina.
Que você acha que está sendo disruptivo com relação à telemedicina? O que você acha que para os próximos anos vai acarretar esse novo movimento e como pode impactar hoje a vida de pacientes? Olha, a pessoa tem o acesso a fazer a consulta do conforto da própria casa. Ela dentro de casa, ela consegue resolver as situações que ela está vivendo, entender a situação de saúde que ela está passando. O meu atendimento mesmo por telemedicina, ele abre o espaço para a pessoa entender realmente a vida dela. Se ela tem um problema de saúde que ela nunca entendeu, ela consegue, dentro da minha consulta, entender tudo aquilo que ela está vivendo e eu orientá-la de forma que ela consiga tomar decisões sobre outros contextos em relação à saúde, conseguir direcionar ela de forma que ela consiga sair da consulta realmente entendendo aquilo que ela está vivendo, com tempo, com tranquilidade, com conforto, e que ela consiga sair daquele lugar sabendo que ela tem alguém para contar e que ela vai conseguir acessar aquela pessoa mesmo ela estando em outro estado ou até mesmo em outro país. Poxa, incrível, incrível. Rebeca, muito obrigado por você compartilhar a tua visão, do teu momento de vida sobre a medicina, sobre a telemedicina. Foi muito enriquecedor, com certeza, para quem está aqui nos assistindo. E antes da gente encerrar, eu gostaria muito que você enviasse um recado final para quem nunca usou, por exemplo, um serviço de telemedicina. O que você falaria para essa pessoa? Se você nunca foi atendido por uma consulta por telemedicina, existe um espaço seguro para você conversar e ser ouvido e conseguir entender tudo isso que você está vivendo sobre saúde, sobre tudo que você passa. Existe um espaço e esse espaço é seguro e eu consigo entregá-lo a você. Uma ferramenta nova e maravilhosa que permite acesso. Bem, Rebeca, muito obrigado. Se você está assistindo esse podcast e quer conhecer um pouco melhor a Rebeca, quer acompanhar os bastidores da Rebeca, quer ver o Instagram da Rebeca, de repente até mesmo para poder copiar, se você é um médico. Olha, o Instagram dela é @dra.rebeca_soares_andrade. É exatamente esse o Instagram dela. Se inscreve aqui no canal, curte esse episódio e compartilha com todas as pessoas que podem se beneficiar do conteúdo que a gente conversou aqui. Esse bate-papo foi maravilhoso. Rebeca, muito obrigado. Muito obrigada.